Sobre o que eu vou falar hoje? Primeira coisa é todo o quadro, né, de pânico, de preocupação que os governos passaram para a gente, que a mídia passou para a gente, que os outros países passaram para a gente, estão lentamente se transformando, graças a Deus, num quadro mais ameno. Por que isso? Primeiro, porque as pessoas, quando o vírus apareceu na China e depois na Itália e Espanha, onde realmente está acontecendo um caos, ele era um vírus totalmente desconhecido. E graças à grande capacidade que o ser humano tem hoje, com a globalização, de interação das informações, todo mundo hoje está entendendo como funciona esse vírus, como é a transmissão, como é o tratamento, né? Hoje a hidroquinona, que a gente sabe, também tem ação sobre o vírus, né? Os cuidados básicos que a pessoa tem que ter para não se expor a um risco maior, ou seja, assim que começar a sentir um desconforto respiratório, procurar uma assistência de saúde para poder intervir logo no começo e não ficar adiando, achando que não é nada, né? Por outro lado, a gente sabe também que nos jovens e na população em geral, ele se comporta como um resfriado normal. Então, quem não está tendo desconforto respiratório, ficar em casa, tratar esse vírus como se fosse um vírus normal. Nós já sabemos que o vírus dá imunidade, que é uma coisa que há uma semana atrás tinha uma polêmica, uns falavam que dava, outros falavam que não dava, ninguém podia afirmar porque não tinha trabalho científico, não tinha prova. Hoje já tem provas, tá? E hoje não é o Brasil, não é o hospitalzinho aqui da cidade que está fazendo alguma pesquisa, hoje é o mundo inteiro unidos, tá? Todo mundo de mãos dadas contra um inimigo em comum que é esse vírus. Então, a rapidez com que as informações vão chegando, a rapidez com que as pesquisas vão mostrando uma realidade diferente dessa loucura, elas são muito legais, são muito positivas, tá? Totalmente diferente de quando teve a peste lá atrás, onde não tinha antibiótico, a peste negra, tantas pestes que hoje que já aconteceram, já assolaram o mundo, mas em épocas onde não se sabia muito de medicina, não tinham pesquisas, não tinha a rapidez de informação que tem hoje, né? Hoje é tudo muito diferente. Então, eu quero pedir para vocês nessa live que todo mundo dê uma acalmada, que todo mundo agradeça ao universo, agradeça a Deus, agradeça quem você acredita que é responsável por tudo isso. Os médicos, é lógico, que se expuseram, vários morreram ajudando essas pessoas, e isso faz parte do nosso legado, faz parte da nossa dedicação com essa profissão tão nobre, tão linda, que desde que a gente decide fazer medicina, a gente sabe os riscos maiores de estar exposto a doenças conhecidas, a doenças não conhecidas, de estar exposto à morte. A gente tem que lidar com um paciente que a gente conhece há anos, que vem no nosso consultório um tempão e de repente aparece doente e a gente faz tudo para salvar e essa pessoa acaba falecendo. Tudo isso faz parte da medicina. Então valorize, agradeça aos médicos que trabalharam nessa hora, mas vamos agora dar uma acalmada e vamos começar a reorganizar a nossa vida para logo, logo voltar para o trabalho, tá? O país não pode parar. O meu apelo hoje é nesse sentido, né? Ou eu, Fernando, provavelmente você que está aqui nos assistindo, tem condições de segurar mais um tempo essa crise financeira, mas tem muita gente que não tem, né? A maior parte da população, 90% da população, são esses que não têm, né? E eu estava ouvindo agora um psiquiatra, doutor Ítalo, dizendo exatamente isso. Crise, né? Ele estava falando sobre as oportunidades de um país que tem muito mais jovem do que velhos, né? Nessa hora que é uma crise mundial de uma doença que assola principalmente os idosos, que a gente saia na frente, já que somos um país jovem, um país que tem um clima quente, que mata o vírus, tá? Nosso inverno vai chegar, mas não chegou ainda, nós estamos com um calor aí legal, que geralmente ajuda a não ter a transmissão desse vírus. Então, tudo isso é ponto positivo para o Brasil, tá? E o segundo país que está com ponto positivo é a China, que já passou pelo processo e já está recuperando a sua economia. Então, quem tiver abastecido para poder ajudar o resto do mundo é quem vai sair na frente, tá? No diagrama chinês, crise significa perigo e oportunidade. Então, essa é a hora que a gente precisa encarar o perigo, fazer o que a gente precisa fazer para evitar
a disseminação, os cuidados de lavar a mão, de higiene, de usar máscara, de assoar o nariz sempre num lenço descartável, jogar num lugar que seja legal, que ninguém vai pôr a mão, tá? Esse respeito pelo ser humano, e que não deveria ter acabado nunca. Lá em 2009, quando eu era secretária da Saúde em Ribeirão Preto, que é uma cidade de 500, 700 mil habitantes, nós tivemos essa dificuldade. Ensinamos a população a mudar os hábitos, a lavar as mãos, a tomar cuidado de assoar o nariz, de não espirrar na frente das pessoas, a manter uma certa distância, a evitar aquele cumprimento abraçando, beijando muito próximo, né? No entanto, quando passou a crise do H1N1, as pessoas voltaram para os seus hábitos normais de não lavar a mão, de não tomar esses cuidados, né? Em países orientais como o Japão, como o Canadá, que não é oriental, mas é um país de primeiro mundo, como a Europa, como os Estados Unidos, as pessoas têm o hábito de não entrar dentro da casa do outro com o sapato. Você deixa o sapato na porta da rua e entra de meia, põe um chinelo que está lá na porta, quem é da casa, porque isso ajuda a não trazer não só o coronavírus, mas não trazer bactérias, doenças, sujeira para dentro do ambiente familiar, né? Você pisa no chão, só que tem uma criança que senta, que engatinha com a mão e depois põe a mão na boca, então que deita no chão. Então esse chão que você pisou, trazendo sujeira lá de fora, ele está contaminando o chão onde uma criança vai deitar. Então esses cuidados têm que virar mudanças de hábitos eternas na sua vida. Não é só agora na crise e depois volta tudo ao normal. Então, aprendam, gente, aprendam a evoluir. Só assim o país vai sair desse terceiro mundo e começar a caminhar em direção a um dia ser um país de primeiro mundo, tá? Então, nessa hora, perigo e oportunidade, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a estocar, vamos fazer tudo para o nosso país render, ter um crescimento econômico violento, tá? Para evitar que daqui a pouco tudo que vai acontecer de ruim no país vai ser culpa desse coronavírus, tá? O governo está disponibilizando uma verba que às vezes eu imagino, será que ele tem? Porque a gente sabe que de certa forma estava quebrado, né? E agora tem dinheiro para fazer um monte de coisa. Será que todo esse dinheiro está sendo desviado para a ajuda desses hospitais, etc., não vai ser como a gente está acostumado a ver, um desvio de dinheiro para lugares onde a gente não gostaria de daqui 5, 7, 10 anos descobrir todo aquele rombo que foi desviado dinheiro para a conta de alguém fora do país ou para benefício próprio. Olha, eu tenho uma grande preocupação com isso, porque, desculpa, nosso país, no sentido de governantes, não tem mostrado para a gente nos últimos 10, 20 anos até, que nós podemos confiar nesses governantes, né? Existe uma, não gosto de falar esse termo, mas uma tendência a desvio de dinheiro. Eu não vou falar em roubalheira, tá? Vou falar numa tendência de desvio de dinheiro como oportunidade. Quando tem muito dinheiro, eu tirar só um pouquinho não vai fazer falta. Gente, isso é um absurdo. Isso não é um absurdo só na época do coronavírus. Isso é um absurdo em todas as épocas do mundo. Nós somos seres humanos. Se você está tirando de alguém, esse alguém vai ficar faltando para ele. Esse alguém está sendo prejudicado. Você pode não estar matando ou roubando uma pessoa na cara para ser preso lá junto com os outros infratores regulares, tá? Mas você está roubando igualzinho, se não pior, porque os montantes são muito maiores, tá? Então eu peço que todos vocês hoje comecem a se organizar para voltar a trabalhar, porque eu acredito que assim como os Estados Unidos está começando a fazer e vendo que o caos da economia vai causar uma desestruturação do planeta inteiro muito maior do que o caos do coronavírus, eu acredito que todo mundo agora, daqui para frente, principalmente daqui uma semana, uns 10 dias, tudo vai começar a voltar ao normal. Então, ó, nada de desespero, nada de achar que isso vai durar 3, 5 meses, porque a minha opinião pessoal como médica, e ouvindo e lendo várias entrevistas de pessoas que eu confio, universidades de pesquisa, logística, que trabalha toda essa parte de imunologia, eu confio muito no que eu estou lendo. E olha que eu e Fernando temos estudado muito para não ficar ouvindo só o que está sendo dito aqui nas redes sociais, para trazer só uma replicação daquilo que está sendo dito. Então, na minha opinião, como uma médica, tá? Uma médica, inclusive, sistêmica, que está vendo o todo, não está vendo só o vírus,
não está vendo só a pessoa que está doente com o respirador porque teve um problema, uma complicação, que muito provavelmente a complicação foi pela comorbidade que essa pessoa tem, ou pela própria idade, pela própria dificuldade imunológica que ela tem, e não porque o vírus é um vírus que é absurdamente contagioso e letal. Não é, não é, tá? Então, acalmem-se. Agora eu vou entrar em algumas coisas bem legais com vocês nessa live, antes de eu abrir para perguntas, tá? Primeira coisa é o seguinte, o que que cada um de vocês pode fazer nessa hora, onde a gente ainda vai ficar mais alguns dias em reclusão, onde a gente pode parar e aproveitar aquilo que nos faltava tanto antigamente, né? Se perguntasse para mim o que que você mais quer há 15 dias atrás, eu diria tempo. Tempo para conseguir fazer tudo o que eu tinha que fazer, tá? Sem aquele sufoco, sem aquela preocupação com o relógio, sem aquela loucura. Eu estava sem almoçar. Eu passei 3 meses aqui, longe do Fernando, porque o Fernando estava nos Estados Unidos, que eu trabalhava assim, sem parar. Eu acordava de manhã, 5h30 da manhã, para poder ir para a academia, porque eu não tinha horário de ir sem ser esse horário. 6 horas eu estava na academia, depois eu voltava correndo, tomava banho correndo, ia para o consultório correndo, atendia um atrás do outro, entrava no horário de almoço. Minha vida estava uma loucura. Eu chegava em casa no final do dia, 7, 8 horas da noite, eu sentava aqui no computador para poder trabalhar nas apostilas do Fernando Freitas, tá? Que a gente, tudo que é o material digitado, das videoaulas dele, tem que passar por um crivo meu para poder fazer as apostilas. Isso dá um trabalho danado, mas tudo isso para dar para vocês um material de ponta. Então, eu estava trabalhando feito louca. Então, tudo que eu pedi que era tempo, aconteceu. Então, comecem a agradecer por esse vírus ter vindo e ter dado um slowdown no mundo inteiro, por esse vírus ter vindo e ter feito a gente fazer reflexões importantes na nossa vida, ter feito a gente conviver mais com os nossos parceiros, com os nossos filhos, tá? Com as pessoas que são mais próximas da gente, ter feito a gente ver que a família atual é a nossa família. A família de origem vai estar sempre no coração da gente, vai estar sempre dentro. O amor é dentro, a gente não precisa estar lá o tempo todo com os nossos pais, né? Eles têm a vida deles mais tranquila, sem preocupação, porque já estão aposentados. E nós temos muita coisa para fazer. Nós não precisamos abrir mão das nossas coisas, dos nossos projetos e prioridades atual para ficar olhando para a família de origem e vendo as necessidades dos velhinhos. Façam isso com um critério, tá? Com respeito a eles, mas com critério. Tá? A prioridade é a família atual, é olhar para os filhos que estão precisando de você. E muitas vezes estão precisando muito de você, tá bom? E aí, gente, morrer é quando deixamos de ser útil. Isso é o que Sartre disse lá atrás, tá? E você está sendo útil nessa quarentena? O que que você fez? Você fez uma faxina no seu guarda-roupa? Você pensou em retirar as roupas velhas que você não usa mais para fazer um saco e entregar para tantas pessoas que provavelmente agora no inverno vão precisar, ou na campanha do agasalho, ou pessoas que você conhece que são mais humildes, né? Ou na sua igreja, ou num posto de saúde, tá? Isso é fazer alguma coisa, tá? Isso é não morrer, isso é se sentir vivo, se sentir produtivo. Nada de dormir até meio-dia, nada de dormir até 11 horas da manhã. Acordem cedo, criem a rotina que vocês estão acostumados, mas em vez de sair correndo para a rua, façam alguma coisa dentro da casa de vocês. Vão ler um livro que não dava tempo de ler, vão fazer uma meditação. Quem não fazia atividade física, está na hora de começar. E depois que você começa, você não quer parar mais, porque a primeira semana, os primeiros 10 dias, são os mais difíceis. Depois você cria o hábito, tá? Então vamos criar hábitos bons com tudo isso que o corona veio trazer para a gente, tá bom? Outra palavra de Sartre, outra frase de Sartre é o seguinte: a todo momento a gente está fazendo escolhas. Até quando a gente fala, eu não quero tomar um partido, você está fazendo uma escolha, a escolha de não tomar um partido. Deu para você entender? Então, não dá para a gente não tomar um partido, não dá para a gente não fazer escolhas. A gente precisa, na vida, fazer uma escolha. E a escolha que eu, Carla, faço hoje, que hoje termina a minha quarentena com o Fernando, que veio de Miami, e eu precisei ficar reclusa com ele esse tempo, porque os Estados Unidos estavam um risco de contaminação muito grande, principalmente Miami e Nova York, por onde passou toda a comitiva aí do Bolsonaro, com o próprio Trump, quando a gente estava lá, né?
Então, houve uma contaminação naquele local. Então, o Fernando, com respeito a todo mundo, e eu também, fizemos essa quarentena, respeitamos essa quarentena que termina hoje. Não temos sintomas absolutamente nenhum, pelo contrário, estamos extremamente dispostos e saudáveis e vamos agora começar a trabalhar assim aos poucos saindo de casa, tá? Essa semana agora a gente já tem toda uma programação para ficar em casa, que a gente trabalha o tempo todo no computador, mas a partir da semana que vem voltamos os atendimentos, voltamos a trabalhar de uma forma mais rotineira, digamos assim, gravando os próximos cursos que o Fernando já prometeu aqui. Então, tudo isso vai acontecer a partir da semana que vem. E eu espero que você também comece a repensar como você vai fazer a retomada da tua vida, como você utilizou esse período em casa para poder pôr ordem naquilo que não dava tempo, tá? Então, a minha dica para você é: passa o dia hoje, amanhã e depois estruturando o que serão os seus próximos dias. Para de ficar pensando que vai ser tudo muito incerto, eu não sei o que vai acontecer, então eu vou esperar. Não, bem, quem espera não alcança, tá? Então é melhor você começar a se organizar para ir atrás do teu objetivo, tá? Sai na frente das outras pessoas. Bom, e eu já te falei, o que a gente não tinha antes, que a gente tem agora? Tempo para fazer tudo isso. Então, utilize o tempo de uma forma adequada. Utilize o tempo a seu favor, tá? E o que vai acontecer, o que vai ser de você depois que essa crise passar? Você vai estar pior ou você vai estar melhor, fortalecida com tudo o que aconteceu? Essa parada desse tempo que deu para a gente descansar um pouco, preocupados, mas descansar, tá? Pode servir para você começar com um belo de um gás daqui para frente, tá? E fazer uma virada na tua vida. Se você não estava feliz com a tua vida, faz alguma coisa diferente agora, tá? Aproveita essa época para fazer uma mudança. É uma fase, engraçado, né? Que a crise é uma fase que acabam todos os preconceitos. Ninguém tem mais preconceito com branco, com preto, com rico, com pobre, porque todo mundo está sujeito ao mesmo risco de ser contaminado, tá? Então, é muito legal isso. Não voltem para o preconceito. Preconceito é uma coisa horrível. É uma coisa que aconteceu com você lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, quando a tua mãe não permitiu que você conhecesse o amor do diferente, quando a tua mãe, por um motivo pessoal, de uma tristeza com o seu parceiro, começou a falar mal para você, que homem não presta, que o outro não presta, que isso não presta, e você, criança, acredita em quem? Acredita na mãe. E aí você acaba internalizando isso, que o diferente não é bom, que o diferente não deve ser amado, que o diferente não deve ser apreciado, porque ele é diferente, só o igual é bom, que é a mãe. Então, não fica mais presa nisso que aconteceu com você lá atrás, nos seus primeiros 5 anos de idade, até nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos de idade, entendeu? Hoje você evoluiu, hoje a gente sabe que não tem isso de cor de pele, de rico e de pobre, somos todos seres humanos, estamos todos no mesmo barco, tá? Eu falei ontem e repito aqui, uma situação onde todo mundo estava preocupado com a Terceira Guerra Mundial, que ia realmente, pior do que o coronavírus, assolar todo mundo, porque a gente já tem o exemplo de Nagasaki e Hiroshima, o que aconteceu, gerações e gerações que pagam o preço por aquilo até hoje, tá? Então a gente saiu de uma grande preocupação da Terceira Guerra Mundial para uma preocupação de união, tá? Onde não tem mais inimigo, o inimigo é o vírus. Nós todos somos aliados em comum contra um único inimigo do planeta, que é esse vírus. E daqui a pouco vai ser outro vírus, daqui a pouco vão ser outras situações. Então, que a gente não perca isso que a gente ganhou nesse momento, a gente não perca essa união, essa solidariedade, essa empatia com quem está lá na Itália, com quem está na Espanha, com quem esteve lá na China e morreu e passou por tanta situação dessa, né? Temos empatia, temos que ter empatia com os familiares de quem perdeu alguém. E a vida que segue, gente. Vamos para frente, tá? E aí, Sartre também disse que quando você está sozinho e se sente mal acompanhado, é porque você está precisando cuidar mais de você mesmo. Então, faça esse exercício. Você está se sentindo mal sozinha? Não aguento mais ficar sozinha? Será que você está se amando? Será que você conhece as suas qualidades, as suas características legais? Comece a fazer alguma coisa diferente pelo outro para você poder gostar de ficar com você mesmo, para você poder ter admiração por você mesmo, amor próprio. Quando a gente tem isso, amor próprio, admiração, e a gente está fazendo alguma coisa por nós mesmos, a gente começa a gostar de ficar sozinho, entendeu?
E aí, esse é um exercício para fazer nessa fase de reclusão, curtir o ficar sozinho, curtir se amar, curtir fazer alguma coisa que você fala, pô, você é legal, hein? Olha que sacada que você teve. Conversa com você mesmo, tá? Quando você gosta de você mesmo, você nunca vai se sentir mal sozinho, tá bom? E aí, ansiedade e pânico não é o grande problema do corona. O corona foi apenas um gatilho, tá? A ansiedade e o pânico está dentro de você. Se não fosse pelo gatilho da ansiedade e pânico, seria por outro, por uma doença de um parente, de um pai e mãe, de um filho, por uma crise emocional no casamento, por um medo exagerado que o filho tenha alguma doença, por um medo exagerado de perder o teu emprego. Então, a ansiedade e o pânico não é o corona que é culpado. É uma coisa que você precisa trabalhar dentro de você. O corona foi um gatilho e daqui a pouco serão outros gatilhos se você não olhar para isso de uma forma adequada, profunda, fazer mudanças internas dentro de você, tá? Utilize essa situação onde você não está exposto ao coronavírus porque você está recluso dentro da tua casa para você superar esses medos, essa ansiedade e tenha certeza de que daqui a pouco tudo que você está fazendo de bom para essa energia do planeta vai voltar na tua direção. Então, eu peço, como eu pedi ontem, para todos vocês, quando acordarem de manhã, fazerem esse exercício, ir até a janela e fazer um movimento de entregar para o planeta a tua energia, a tua confiança de que esse vírus vai ficar longe desse planeta, tá? E que só vai levar aqueles que realmente mereciam ou precisavam ser levados. Todo mundo tem uma hora de morrer. Todo mundo tem uma hora de deixar esse planeta e seguir para o próximo, para a próxima vida ou não vida. Eu não sei o que é, eu não sou espírita, mas eu sei que alguma coisa energética tem pós a gente deixar esse corpo, tá? E que a gente tenha respeito por essas pessoas que tiveram e foram embora nas suas horas. E nós que estamos aqui, vamos continuar aqui com essa energia positiva, porque a energia que a gente coloca no campo morfogenético e a gente entrega para esse campo morfogenético, ela forma uma onda que vai sair pela janela e vai atingir várias pessoas e vários outros lugares. Ela é como se fosse um antídoto para tudo aquilo que está contaminando a nossa atmosfera. Radiação, satélite, micro-ondas, celular, tudo isso cria um campo que contamina a energia do nosso planeta. Então, a nossa energia de ser humano, de bondade, de amor, é capaz de também influenciar esse campo morfogenético. Então, vamos fazer esse movimento. As mãos da gente, ela tem uma grande energia. Faça esse movimento de fazer um atrito para aquecer as mãos e depois faz esse movimento. Você vai sentir que sai da sua mão uma energia e você entrega essa energia para o planeta, tá bom? Faça esse exercício, você vai se sentir bem, vai se beneficiar e, ao mesmo tempo, receba de quem também está fazendo isso lá de fora essa energia que vem, tá? Agradeça o sol, agradeça esse céu azul, esse dia maravilhoso que nós estamos aqui em Ribeirão Preto, agradeça a falta de poluição, porque os carros não estão circulando tanto, agradeço o silêncio, que tantas vezes a gente deseja tanto esse silêncio e a gente não consegue, porque é buzina, é barulho, é o caminhão do gás, é não sei quem tocando a campainha pedindo alguma coisa, oferecendo alguma coisa. Para, agradeça pelo silêncio, como se você estivesse numa fazenda, estando no meio da tua cidade. Olha o Rio de Janeiro, olha São Paulo, cidades lindas, que tem coisas lindas e que às vezes a gente não consegue nem ver por causa do tanto de gente que está circulando. Olha para toda essa beleza, tá? E coloca isso no teu coração. Isso vai te fazer muito bem, tá bom? Bom, estamos terminando agora. O último item que eu vou falar para você é utilizar os recursos dos adultos e não recursos infantis para solucionar os seus problemas e para superar essa crise. E não só essa, mas todas as outras que também virão pela frente. Ok? Então, nós estamos aí com 28 minutos de live. Eu dei o meu recado de hoje para vocês. Muita coisa eu falei ontem também, muito legal. Assistam a live de ontem, porque são conteúdos não alarmistas, são conteúdos que trabalham a energia da sistêmica, tá? E a gente, todo mundo que está aqui sabe que a sistêmica tem um poder enorme, um poder gigante, tá? E você não é só um indivíduo, a tua energia se liga com a energia dos outros e a gente forma uma rede energética, tá? Não acha que você é apenas mais um no planeta que não está ligado a ninguém, que você é totalmente independente e desligado.
Não, nós estamos energeticamente, mesmo reclusos, ligados pelo amor que a gente sente, pelos filhos que estão em outra casa, que estão em outra cidade, pelos pais, pelos nossos parentes, por quem está em outro país, nós todos estamos ligados. E a energia do amor, ela tem um poder gigante. Não menosprezem a energia do amor e nem a sua capacidade de influenciar o campo morfogenético, ok? Eu tenho uma pergunta da Isabel Pescara. Doutora Carla, tenho uma filha de 7 anos e tenho percebido um medo anormal nela. Ela dorme no quarto desde os 4 meses de vida e nunca tive problemas, mas agora está tendo medo, não quer ficar sozinha. Acho que isso deve ser a energia de ficar em casa, presa, sem poder sair. Como lidar com esse medo? Bom, eu te falei aqui um monte de coisa que você pode perfeitamente falar para ela, tá? Assiste de novo essa live com uma caneta e um papel na mão, tá? E você anota lá essas coisas e fala para tua filha. Ela vai sentir segurança, porque não é o que você acha. São coisas que, por exemplo, eu citei aqui várias coisas de Sartre. Sartre é um grande pensador, um filósofo de anos e anos e anos que trabalhou muito para entender o ser humano. Então, são situações que a gente tem que pegar e ensinar para essas crianças, ensinar para os nossos filhos. Ai, mas 7 anos de idade ela não vai entender. Lógico que ela vai entender, tá? E outra, ensina ela de que essa situação do corona, ela é temporária, ela vai passar. Isso também vai passar. Daqui a pouco a gente vira essa página e a vida que segue, tá? Então, acolha o medo dela, porque realmente está todo mundo, passou todo mundo aí por uma semana de muita insegurança, sem saber o que ia acontecer, mas as coisas, como sempre, entram no normal, já estão começando a entrar no normal, ok? Então, acalme a tua filha, alivie essa dor dela, acolhe ela, abraça, aperta ela gostoso e fala, pode ficar tranquila, filha, vai dar tudo certo. Você precisa ser a segurança dela, tá? Se você quer discutir o medo que você tá de tudo isso que está acontecendo, discuta com o seu marido, que é um adulto, no quarto de vocês, na frente dos filhos. Aproveitem do jeito que eu estou falando aqui para tirar proveito de tudo isso. Ensina ela a ir no guarda-roupa dela e a tirar as roupinhas que ela não usa mais, porque já estão pequenas, para ela doar para alguém que precisa. Comece a ensinar a tua filha a ter esse ato de não guardar coisas, sendo que tem gente lá fora que ainda precisa disso para viver, tá bom? Então, utilize isso da melhor forma. Você vai adorar a resposta que você vai ter da tua filha. Carla, a Organização Mundial de Saúde não instrui que não saiamos de casa até pelo menos dia 7 de abril. Qual o risco de acontecer aqui o mesmo que na Itália, se não obedecermos às orientações pesadas? Bom, passadas. Vamos lá. Essas orientações, elas vão mudar, porque eles também não sabem como vai ser o comportamento do vírus aqui na América Latina, aqui no país onde é um país quente, tá? Então, cada um vai ter a sua forma de organizar o sistema, tá? Então, vamos esperar as próximas diretrizes, acredito aí que até domingo muita coisa vai mudar, tá? E eu espero, sim, que aos poucos as pessoas voltem para os seus trabalhos, aos poucos, não precisa ser de uma vez, todo mundo pegando ônibus, todo mundo desesperado, mas vamos começar meio período, vamos começar a dar uma saída aqui, uma saída ali, tá? E vamos voltar a fazer aquecimento da economia desse país, porque sem essa economia, o país não vai morrer do coronavírus, vai morrer de fome, vai morrer de problemas psiquiátricos, de depressão, de ansiedade, de pessoas que começam a se matar, de vandalismo que vai começar a acontecer, porque as pessoas que não têm o que comer vão começar a invadir supermercado, invadir as casas das pessoas. Isso é uma coisa que a gente sabe, já aconteceu em tantas guerras. Então, se a gente mantiver um tempo alongado demais nesse resguardo, pode acontecer problemas. Então, eu vou continuar aqui toda manhã, todo dia às 9 horas da manhã, pelo menos essa semana e talvez a outra também, para dar notícias novas para vocês. Então, vamos aguardar para ver o que vai ser dito, ok? Carla, como pode ser visto esse momento sistemicamente sobre o coronavírus? Já vi algumas constelações rolando por aí nas redes sociais. Olha, as constelações, constelar coronavírus, como o Fernando disse ontem à noite, é uma, não vou falar arrogância, sabe? Mas é uma prepotência muito grande, né? Nós não temos condições de julgar, nós não sabemos exatamente nem que elementos colocar numa constelação de um vírus que assola o planeta, né? A gente deve constelar a situação que determinada comunidade está vivendo, né? Podemos até analisar a situação mundial em relação a estarmos unidos
contra um vírus que é um mal comum da humanidade. Mas constelar isso, gente, olha, eu não faria isso, tá? Eu já vi pessoas constelando, por exemplo, a crise do Brasil, o descobrimento, constelando que o problema do Brasil está como está é porque a gente escravizou os índios, porque a gente trouxe os africanos como escravos. Eu acho assim, querer ir lá atrás demais, é prepotência demais achar que a sistêmica tem poder sobre isso também. Eu não faço isso, o Fernando também não faz isso, respeito quem faça, mas isso vai ter muita interpretação pessoal, né, de quem colocou, escolheu quais os elementos que colocou ali. Então, eu respeito, mas eu e o Fernando estamos fora disso, tá? Como organizar o sistema dentro de um ambiente confinado? Márcio, primeiro, criando rotina e liderança, tá? A liderança da casa deve estar nas mãos dos donos da casa, do pai e da mãe. A liderança não pode estar na mão dos filhos, que vão assistir o canal que eles querem, vão acordar a hora que eles querem, vão fazer o que eles querem, tá? Então, rotina, liderança. E as pessoas precisam ter funções determinadas dentro de casa, tá? Então, cada um precisa aprender a tirar o teu prato da mesa, levar até a pia, se possível, já cada um lavar o seu prato, porque não custa nada. Uma pessoa lavar 5 pratos é pesado, mas se cada um lavar o seu prato, não é pesado, tá? Um dia um lava o banheiro, o outro passa um pano na cozinha. Eu acho que isso ajuda a fazer o convívio ficar adequado, porque dá um equilíbrio do dar e receber, tá? E amor tem tudo a ver com equilíbrio, né? Então, os pais, lógico, vão dar mais do que os filhos, sim, porque eles que estão pagando a conta, eles que estão mais preocupados, eles que estão organizando a segurança desses filhos dentro de casa. E os filhos, o que podem fazer? Nada? Não, eles podem fazer. Eles podem valorizar esses pais, eles podem colaborar, eles podem continuar estudando, porque é a função do filho, a profissão dos filhos jovens é exatamente estudante. Quando a gente preenche uma ficha, a gente põe lá estudante, não é? Então, vocês devem cobrar desses filhos que eles, nessa fase também de reclusão, de não ter aula, que eles continuem estudando de alguma forma. Coloque eles para fazer redação. Redação é fantástico. Por que redação? Gente, redação foi o que me colocou em 3 vestibulares, tá? Porque nas 3 vestibulares que eu prestei, eu tirei 10 na redação. E isso faz a curva da gente lá em cima, tá? E o outro que eu tirei 10 foi em inglês, porque eu tinha morado 1 ano no Canadá. E isso fez para mim uma diferença enorme para eu entrar na faculdade. Eu sempre fui extremamente estudiosa e esforçada, mas a redação, ela está presente na minha vida até hoje, na minha capacidade de falar, na minha capacidade de fazer um discurso, de escrever uma matéria para um livro, uma matéria para uma revista, de ser chamada para televisão para falar num programa de televisão sobre algum assunto, tá? Tudo isso vem da redação. Então, estimulem os filhos a escrever redação e premiem esses filhos pela redação. Façam pequenos concursos dentro de casa. Põe você e a esposa e todo mundo para fazer parte desse concurso. Todo mundo vai escrever uma redação dentro do seu limite, da sua capacidade, tá? E, além disso, a redação escrita com um tema, tá? De repente, o tema até do que está acontecendo agora, solidariedade, medo, pânico, coronavírus, doença, sistema de saúde, políticas, mundo, né? Tudo isso pode fomentar aí um assunto para vocês depois discutirem sobre isso, tá? Doutora, às vezes ficamos confusas, escutar quem é da saúde ou a fala do presidente, ficamos confusos. Olha, todo mundo está confuso, mesmo os estudiosos estão confusos, mas a confusão não é só ficar lá confuso e falar alguma coisa, é ir atrás, é ter bom senso, é ouvir o que o político fala, é ouvir o que a medicina fala, é ouvir o que as pesquisas falam, é aprender com a experiência de outros países, considerando que o nosso país tem uma história diferente, né? O nosso país tem muita pobreza, o nosso país é um país quente, né? O nosso país é um país que, se você plantar uma bananeira no fundo, dá, e ninguém vai morrer de fome porque tem a banana, tá? Diferente dos países nórdicos, onde é muito frio. Então, tudo isso, você como ser humano, não precisa acreditar em uma pessoa, tá? Você não tinha a mãe e o pai, já não era uma opinião de 2 pessoas na sua vida, depois você não vai estudar, você não aprende com os seus amigos, aprende com os professores, depois discute com o teu parceiro de vida, né? A gente está sempre ouvindo mais de uma opinião para formar a nossa opinião, ok?
Então, é isso que eu sugiro que vocês façam. A Isabel pergunta, tudo que não serve, ela coloca para doar. Já tem uma sacola. Ela vê que não serve mais e coloca a doação. É uma coisa mais linda, gratidão. A Isabel está falando da filhinha dela de 7 anos. Olha que exemplo que ela é, né? Então você pode falar para a tua filha, para valorizar isso, por que que ela não entra na internet e faz ou você fazer um vídeo dela explicando exatamente isso. Gente, eu tenho 7 anos. E sabe o que eu estou fazendo aqui, em vez de ficar reclamando e assistindo televisão? Eu estou separando as coisas minhas e das meus familiares, que não serve mais, tal, para a gente doar. Porque agora, esse ano, muita gente vai ter problema, porque ficou parado, perdeu o emprego, né? Então, ela pode fazer um vídeo e colocar isso na internet. Transformar o medo dela na coragem de falar ao vivo, de falar para um público que, de repente, isso pode viralizar e todas as outras crianças começarem a fazer a mesma coisa. Tá aí uma dica para você, tá bom? Então, vamos junto nessa e daqui a pouco essa fase vai passar. Sejam bastante confiantes e transmitam essa energia para todo mundo através desse exercício da janela, ok? Um beijo para vocês. Tchau!